A LAP Treinamentos apresenta Motivando a Qualidade, de Luiz Antônio Pereira. Olhe para o líder em você e obtenha sucesso em um mundo em constante mudança. Prefácio. Motivando a qualidade. Em nosso dia a dia, no convívio com pessoas, precisamos estar com bom humor. O sorriso abre portas e caminhos felizes. Busquemos, pois então, a automotivação e a qualidade que desejamos. Qualidade pessoal, qualidade social e qualidade profissional. Esta é a nova era, o novo mundo, cheio de desafios e de conquistas. A cada momento, somos carregados por um turbilhão de novas informações, novas ideias e projetos. A hora é agora. Não deixe para depois o que pode ser feito já. A cada página deste trabalho, sua mente se abrirá como um paraquedas, isto é, na hora exata. São apenas algumas páginas, mas de grande conteúdo. Muito sucesso para você. Melhorar sempre. Ninguém é tão bom que possa dizer: sou bom demais, por isso estou precisando dar uma pioradinha. O saber é um caminho sem volta. É o bem maior que difere o homem do próprio homem. O crescimento é contínuo. As ideias para isso existem, mas precisam ser acompanhadas por atitudes que ajudem na busca e na conquista do bem comum, a melhora e o progresso pessoal. Hoje, mais do que nunca, se o homem busca o melhor da vida, é necessário também que ele dê o melhor de si. Só se recebe um prêmio depois de conquistá-lo, e nenhuma conquista cai do céu. Mudanças, a alavanca para o novo mundo. Atualmente as informações. O mundo está muito rápido. Antigo pode ser o que aconteceu há um ano, um mês, uma semana, há horas e até mesmo alguns minutos. Existem muitos homens e mulheres que já foram milionários, mas que hoje vivem, se não na miséria, muito distantes de seus antigos padrões de vida. A resistência às mudanças causa danos irreparáveis. Ela cria obstáculos e impede o progresso coletivo e individual. A piora inicial que uma mudança causa. Primeiro precisa piorar, para depois melhorar. Quando a estrada está em reforma, os motoristas nada enxergam, porque estão cegos pelo imediatismo. Combatem a melhora devido aos transtornos causados pelas mudanças. Não conseguem ver os benefícios futuros. Quando as obras de recuperação da estrada terminam e os efeitos positivos são sentidos, aqueles que se queixavam passam a elogiar e, na maioria das vezes, não assumem o papel de cabeça dura, que enxergam um período difícil. Se o objetivo é mudar para melhor, é necessário ter a mente aberta para aceitar e participar da mudança. Não seja você o empecilho que impede o progresso. Abra sua mente para o futuro, pois o maior beneficiado será você mesmo. Feio, mas feliz. Um exemplo de que primeiro precisa piorar, para depois melhorar. Um amigo fez uma operação plástica e logo que ele saiu do hospital, fui visitá-lo. Quando cheguei, encontrei-o com o rosto bastante inchado. Devido à nossa grande amizade, permiti-me fazer uma brincadeira. Rapaz, você com o rosto desse tamanho está parecendo um monstro. Nossa, como você está feio. Ele respondeu: estou feio, mas feliz. Quando o meu rosto desinchar, vou ficar com a aparência 10 anos mais jovem. É só ter um pouco de paciência e esperar para ver. Lembre-se de que mesmo para ficar bonito, primeiro é preciso passar pelo processo de feiura. Para conferir este princípio, não é preciso fazer operação plástica. Basta dar uma passadinha ao Instituto de Beleza para ver como as mulheres ficam antes de ir a alguma festa. Elas parecem ETs, derrubando paradigmas. Segundo o dicionário, paradigma significa modelo, padrão. Um velho paradigma é um modelo ou padrão ultrapassado. Ninguém consegue progredir se permanecer preso àquilo que já está obsoleto. Um exemplo muito simples de um paradigma. Exemplo encontrado num livro de matemática na década de 70. Um desenho de dois homens,
um deles era forte, musculoso e levantava uma caixa que pesava 50 quilos. Tinha expressão carrancuda, própria de quem está fazendo muita força. Ao lado da figura, a frase: fiquei forte fazendo exercícios físicos. Outro homem era franzino e levantava uma caixa com 100 quilos de peso. Sorridente, ele segurava uma corda que estava amarrada à caixa e passava por uma roldana. Ao final da figura, a frase: fiquei inteligente fazendo exercícios de matemática. Este é um exemplo bem simples de como o velho paradigma pode atravancar o progresso. Liberte-se dele. Seja uma pessoa aberta para as inovações que só trazem benefícios. A Síndrome de Gabriela. Outro exemplo de paradigma chamado de Síndrome de Gabriela. Estava tudo pronto para o início da palestra quando chegou um cidadão cheio de ginga, com aquela atitude de quem não precisa de mais nenhum conhecimento. Ele disse: olhe, Luiz, eu não estava nem um pouco a fim de assistir essa palestra, mas meu chefe insistiu tanto que fui obrigado a aceitar. Só que já vou avisando, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Quantas empresas já foram atacadas pela Síndrome de Gabriela? É preciso muito cuidado para não agir como um verdadeiro Gabrielão. Este é o momento exato para a troca do antigo pelo novo, mesmo que isso represente no início algum desconforto ou sentimento de perda. Não importa, todo começo é assim, mas depois as coisas se ajustam e tudo volta ao ritmo normal. Uma coisa é certa, aquilo que funcionou muito bem durante anos pode de uma hora para outra tornar-se ultrapassado. Sucesso vezes êxito. As 7 regras do êxito. O homem feliz e de êxito absoluto segue 7 regras indispensáveis para o triunfo na vida, tendo aprendido pelo estudo ou pela intuição. Elas são: primeiro, ter calma. Quando procurais ter uma vida ideal e de permanente progresso, pouco resultado conseguirá, se não tiver condição apropriada para o desenvolvimento. O progresso necessita de ordem, harmonia e tranquilidade. A calma no pensar e no agir são indispensáveis. Toda vez que tiver um momento à disposição, relaxai vossa mente e corpo, colocando-vos na posição mais cômoda possível. Abandone toda atividade física e mental. Conservai no coração o mais profundo desejo de paz. Segunda, ser alegre. Aconteça o que acontecer, vivei alegre, pois a alegria dissipa as nuvens mais negras que possam apresentar-vos no vosso caminho. Não desanime e não se preocupe com aborrecimentos. Aquele que recebe a diversidade na atividade de paz, harmonia e alegria, mudará os inimigos e os insucessos em bens ainda maiores. Quando não estiver alegre, produzi pela imaginação a música interna e despertai na vossa alma o desejo de cantar as alegrias da vida. O valor desta realização só pode ser apreciado por quem a alcançou. Terceira, amar o próximo. Se quiser ter um caminho róseo, sede bondoso. Dai o que tem de melhor ao mundo e o melhor virá infalivelmente. Se não vier logo, não se preocupe. Não pense nas decepções, porque sua hora chegará inevitavelmente. Não dê atenção às faltas dos outros. Não condene ninguém e deixe de criticar. Afirmai sempre que amais a todos, mesmo aos que vos querem o mal. Deseje todo o bem, tanto ao bom quanto ao mal, pois o verdadeiro amor não faz distinção. Quando for atacado, defenda-se com toda a sua força, mas após passada a raiva, manifesta toda a sua boa vontade. Quarta, ter fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em você, tenha fé nos outros. Creia na existência do bem. Aquele que trabalha com fé nunca é mal sucedido, porque pede a uma fonte inesgotável. Não tenha dúvida do que você quer para obter os melhores resultados. Se as pessoas e as coisas não se apresentam conforme o vosso ideal, dai-lhes tempo.
Confiai nas suas qualidades superiores, esperai que façam o melhor. O homem que tem fé em todos espera o melhor de todos. Certamente receberá mais amor, melhor amizade, melhores serviços da parte dos outros e terá relações mais agradáveis com eles. Viver constantemente no temor que as pessoas farão isto ou aquilo, de que haverá erros, e viver no meio de pensamentos de confusão, e onde há confusão, há erros. Pelo contrário, tendo fé nas pessoas, ajudamo-las a terem fé em nós e em si mesmo. E quanto mais fé tiverem em si, melhor trabalharão e menos erros farão. Esperar o melhor dos outros é, pois, um meio de levá-los a fazê-lo. Quinta, orar sempre. A prece verdadeira é o ardente desejo de alcançar o melhor e o mais elevado, tendo o pensamento firme no Altíssimo, e orar continuamente é viver constantemente no desejo superior. Vossas forças internas, motivada pelo desejo ardente e superior, vos tornam verdadeiros, nobres e perfeitos, quando vosso coração o pediu em sua prece. A prece incessante, a verdadeira prece, é continuamente atendida. Cada dia vos trará, assim, alguma coisa desejada, e todo momento será suprido de tudo o que há de melhor para vós. Sexta, pensar a verdade. A base e o fundamento de todas as verdades é esta: o homem é um ente espiritual, feito à imagem e semelhança de seu Criador, Deus. Sendo criado à imagem de Deus, o homem é divino e possui todos os atributos divinos. Todo indivíduo tem, atualmente, infinita sabedoria, poder ilimitado, amor inexaurível, vida eterna, alegria permanente, paz perfeita, verdade completa, suprimento inesgotável. Porém, tudo está nele em estado potencial, podendo desenvolver-se em grau ilimitado, à medida que ele mais se aproxima do Criador e obedece aos ditames de sua consciência espiritual. Convencendo-vos dessa verdade, nada temereis, estarei livres de sofrimentos, pois o vosso eu real nunca fica doente, nem sofre coisa alguma. É apenas o vosso corpo que está sujeito a sofrer os efeitos de ideias falsas e maus pensamentos. Sexta, pensar a verdade. A base e o fundamento de todas as verdades é esta: o homem é um ente espiritual, feito à imagem e semelhança de seu Criador, Deus. Sendo criado à imagem de Deus, o homem é divino e possui todos os atributos divinos. Todo indivíduo tem, atualmente, infinita sabedoria, poder ilimitado, amor inexaurível, vida eterna, alegria permanente, paz perfeita, verdade completa, suprimento inesgotável. Porém, tudo está nele em estado potencial, podendo desenvolver-se em grau ilimitado, à medida que ele mais se aproxima do Criador e obedece aos ditames de sua consciência espiritual. Convencendo-vos dessa verdade, nada temereis, estarei livres de sofrimentos, pois o vosso eu real nunca fica doente, nem sofre coisa alguma. É apenas o vosso corpo que está sujeito a sofrer os efeitos de ideias falsas e maus pensamentos. O medo não me domina. É preciso coragem para mudar. Há pessoas que se arrepiam quando ouve alguém pronunciar a palavra mudanças. A todo momento, o homem é colocado à prova pela vida, e o sucesso ou o fracasso de uma pessoa estão intimamente ligados à forma como ela encara esses desafios. Existem pessoas que estão sempre fugindo dos problemas, achando que são capazes de se esconder e ao mesmo tempo safar-se do medo, da insegurança e do desconhecido. Não há como descobrir coisas novas e mais eficientes sem viver situações de descobertas e desafios, frente a frente com os leões. Em um reinado viviam
um velho rei, a rainha e o príncipe, que seria herdeiro do trono. Com a morte do rei, o príncipe automaticamente assumiria seu lugar, mas antes teria de passar por uma prova de coragem. Os membros da corte informaram-no sobre o teste. Alteza, para o senhor se tornar o nosso rei, precisamos testar sua coragem. O príncipe respondeu: não há problema, e curioso perguntou: como é o teste? E os membros da corte disseram: siga-nos até o calabouço do palácio. Lá chegando, eles mostraram uma cratera no chão, e dentro dela 2 leões enormes, rugindo e andando de um lado para o outro, como 2 feras famintas. Observando calmamente o príncipe, os membros da corte afirmaram: Vossa Alteza deve descer e enfrentar esses 2 leões. O príncipe assustado perguntou: onde estão as armas? A resposta foi rápida: não há armas. O senhor terá de enfrentá-las com suas próprias mãos. O príncipe perguntou: meus pais e meus avós também passaram por esse teste? A resposta foi positiva: sim, todos passaram pelo mesmo teste. Amedrontado, o príncipe disse: muito obrigado, prefiro ir embora e ficar vivo a enfrentar esses leões, que rugem de um lado para o outro. O príncipe pegou suas coisas e foi embora. Logo no primeiro dia de caminhada, ele encontrou um grupo de pessoas que o alertou: jovem, você está caminhando sozinho? Não tem medo dos leões? Atemorizado, o rapaz perguntou: existem leões por aqui? Eles responderam: sim, e muitos. Ele ficou surpreso e continuou sua caminhada. Alguns quilômetros à frente, encontrou um grupo de caçadores com seus cavalos e armas. Mas, uma vez, ele foi abordado. Os caçadores exclamaram: jovem, você está maluco ou deve ser muito corajoso? O herdeiro do trono perguntou o motivo e a resposta foi a mesma: por causa dos leões, obviamente. Naquele momento, o príncipe se deu conta de que, se encontrasse um leão ali e conseguisse vencê-lo, ele preservaria sua vida. Mas se enfrentasse os leões do calabouço e vencesse a batalha, além de preservar sua vida, se tornaria rei. Imediatamente voltou correndo ao seu reinado, e ao chegar foi logo gritando: levem-me aos leões. Os membros da corte que o aguardavam levaram-no até o calabouço. Com grande determinação, o jovem lutador pulou dentro da cratera e ficou frente a frente com as feras, a fim de resolver logo o problema. Os leões não atacaram a ele. Curioso com o que estava acontecendo, tomou a iniciativa de lutar. Investiu contra as feras, mas a cada investida ele se surpreendia com os animais, que pulavam sobre sua cabeça sem machucá-lo. Nesse momento, perguntou aos membros da corte: por acaso isto é uma brincadeira? Eles tiraram o novo rei da cratera e responderam: Majestade, esses leões são treinados. Eles não atacam ninguém. O senhor acha que iríamos jogar nosso rei para ser devorado por leões? Leões, isto é, problemas existem em todas as partes. Quando alguém age corajosamente, os leões, os problemas, tornam-se mais mansos, menores. É impossível a qualquer ser humano progredir sem enfrentar os desafios de uma jornada rumo ao progresso. O amanhã depende do hoje. O que é preciso fazer para que o amanhã seja melhor que hoje? Esta é a pergunta que todo ser humano deve fazer diariamente. A primeira atitude de cada um, seja quem for, não importa a situação, deve-se sempre afirmar que hoje será melhor que ontem. O importante é o momento presente. Se uma empresa ou uma pessoa estão passando por alguma dificuldade hoje, não é devido a algo que aconteceu no presente, mas sim a atitudes e comportamentos vividos por alguns anos. O sucesso de hoje é a colheita que você plantou no passado. O sucesso de amanhã é a colheita que foi plantada hoje.
no aqui e agora, a cruz leve. Esta é uma história que pode ilustrar bem quanto o amanhã depende de hoje. Muitas pessoas caminhavam, cada um carregando a sua cruz nas costas, rumo a um lugar onde havia alegria e felicidades eternas. Era um lugar sonhado por todos que trilhavam esse caminho. Depois de algum tempo de caminhada, todos começaram a sentir o peso da cruz. No meio desse povo, havia uma pessoa que se julgava mais esperta que todas as outras. Ela percebeu que não havia ninguém liderando o grupo e que as pessoas ao seu lado não estavam observando os seus atos. Então, ela resolveu cortar um pedaço da sua cruz para que sua carga ficasse mais leve. Passado algum tempo, a cruz começou a pesar novamente. Como ele havia cortado um pedaço sem ninguém perceber e nada lhe havia acontecido, resolveu cortar outro pedaço. Assim, cada vez que sentia o peso da cruz, cortava mais um pedaço, até transformá-la numa cruzetinha. A caminhada prosseguia e a pessoa andava bem ereta com sua cruzetinha. Só que agora ela aborrecia todos os que caminhavam ao seu lado, pois a sua carga não estava nem um pouco pesada. Ela dizia ao pessoal: "Vocês são bobos, estão carregando todo esse peso sem necessidade alguma. Olhem só, eu cortei minha cruz, ela ficou mais leve e ninguém falou nada." E a multidão prosseguia sem desanimar. Passados muitos anos, eles chegaram a um precipício profundo, comprido e largo que parecia não ter fim. Pular de um lado para o outro seria impossível. Nesse momento, ouviu-se uma voz: "Sejam bem-vindos ao lugar onde há paz, alegria e felicidades eternas." O povo perguntou: "Mas como atravessaremos este precipício?" E a voz respondeu: "Peguem sua cruz e façam dela uma ponte. O comprimento é exatamente a distância de um lado para o outro do precipício. Como todos vocês têm uma cruz, ninguém ficará de fora. À medida que cada pessoa passar, a sua cruz se desentregará." Todos chegaram ao lugar dos sonhos, e aquela pessoa que aborrecia os companheiros durante a caminhada, por não ter peso algum para carregar, ficou sem saber o que fazer com a sua cruzetinha. Melhorando hábitos para melhorar resultados. Melhorar resultados não significa necessariamente aumentar o faturamento de uma empresa ou o salário do trabalhador. O dinheiro é muito importante, porque nenhuma estrutura subsiste ou suporta a sua falta. Dinheiro, é bom ressaltar, é apenas a consequência de muito trabalho feito com amor, inteligência e dedicação. Toda manhã, quando você acordar, diga para você mesmo: "Eu sou vencedor. Cada dia estou melhor." Ao olhar no espelho, diga a você mesmo: "Sou bonito e irradio felicidades por cada lugar que passo." Ao ouvir música, ouça música alegre, vibrante, daquelas que motivam e levantam o astral. Pode ser rock, samba, forró, enfim, músicas dançantes, que balancem todo o corpo e realmente mexam com quem está ouvindo. É esse tipo de música que deve ser ouvido logo pela manhã. O que acontece com a mocinha quando briga com o namorado? Em vez de ouvir músicas alegres, o que ela faz? Vai logo naquela música que fala de fossa. E se isso acontece de manhã, a coisa fica pior ainda. O dia começa estragado, porque esse tipo de música só traz mensagens destrutivas. Mensagens como: "Eu sem você não sou nada", "A minha vida sem você não tem sentido", "Sem você eu vou morrer." É claro que há exceções. Algumas músicas são muito bonitas, mas a maioria transmite mensagens negativas. Não se trata de ser contra esse estilo de música, mas acredito que exista a hora certa para ouvi-la. E o período da manhã é o pior possível.
é melhor ouvir à noite para poder chorar à vontade. É por isso que prefiro música estrangeira, porque não entendo nada, só curto o balanço. O que conta mesmo é o ritmo. Para aquele que entende inglês, aconselho a ouvir música russa. Seja positivo, otimista e feliz. Comece o dia cantando, sorrindo, pulando e dançando. Principal motivo do mau humor. O mau humor é fruto de um hábito negativo, o desânimo, que está sempre à espreita para apanhar aqueles que vacilam ao seu redor. Quem cai em suas garras, com certeza tem sérios problemas, além de pagar caro no convívio social, familiar e profissional. Tudo o que ele faz é mal feito. Os males só são combatidos atacando diretamente suas causas. Acabe com o mau humor. É comum as pessoas terem momentos de desânimo. O que não deve e pode acontecer é passar o ano inteiro reclamando de tudo e de todos. Existem pessoas que respondem ao cumprimento de bom dia contando todos os seus males. Mais ou menos, estou com dor aqui, dor ali, estou mais para lá do que para cá. Fernando Pessoa tem uma frase a esse respeito. Tem certas pessoas que são verdadeiros cadáveres adiados pelo tempo. Elas morrem para a vida aos 20, 30, 40 anos, mas são enterradas aos 80 e 90 anos. Combata o desânimo com atitudes e ações positivas. O ser humano é maior que seus problemas. Não se entregue ao desânimo. Não fuja da sua missão. Enfrente-a com motivação. Não desista nunca. Você S.A. Há muitas pessoas que querem coisas que não merecem. O homem quer sempre o melhor. Mas será que ele dá o melhor de si todos os dias no trabalho? O paternalismo acabou. Estamos na era da competência e o espaço está aberto para aqueles que pretendem suar a própria camisa e não vestir a camisa da empresa. Tudo que o trabalhador faz a mais e melhor, ele faz para si mesmo. O trabalhador não é mais o empregado, e sim o proprietário da empresa, você S.A. Uma empresa comercializa produtos, ideias, tecnologias ou serviços. O trabalhador comercializa seus talentos e habilidades, que devem ser aperfeiçoados constantemente. Houve um tempo em que o curso primário era uma grande conquista. Hoje, exercer a função de porteiro numa boa empresa pede que o candidato tenha o primeiro grau completo e mais. Hoje, além do curso universitário, é obrigatório o acompanhamento do mercado através da leitura e do aperfeiçoamento constante. Enquanto as estatísticas mostram que japoneses, europeus e norte-americanos leem em média mais de 20 livros por ano, no Brasil o número não passa de apenas um livro por pessoa durante o ano. É óbvio que é impossível saber tudo, porém existem algumas informações que definem o sucesso ou o fracasso de uma pessoa, de um profissional. Priorizá-las e definir seu grau de importância é fundamental para viver bem. Definir e priorizar informações significa entrar fundo, pesquisar, estudar ao máximo os assuntos relevantes para o sucesso pessoal. Existem detalhes importantes, outros fundamentais, que se não forem dominados, podem significar o fracasso de um projeto ou de uma vida inteira. A história do barqueiro. Exemplo prático de um conhecimento que deveria ser fundamental, mas que foi negligenciado, está contido nesta pequena parábola. Um rapaz utilizava diariamente os serviços de um barqueiro. Todo dia pela manhã ele alugava o barquinho de um homem que o levava até a outra margem do rio. O jovem obedecia a um ritual. Como era bem informado, sentava-se no barco e fazia perguntas ao barqueiro. Senhor barqueiro, o senhor já ouviu falar em astronomia? E o barqueiro
respondia com simplicidade: nunca. O jovem discorria sobre o assunto e finalizava dizendo: o Senhor perdeu a metade da sua vida. No dia seguinte, ele fazia a mesma coisa: o senhor já ouviu falar em física quântica? E novamente o barqueiro respondia com simplicidade: nunca. O jovem discorria sobre o assunto e finalizava dizendo: o senhor perdeu metade da sua vida. E era assim todos os dias: o senhor sabe isso, aquilo outro. A resposta era sempre negativa, e o fim da conversa era que ele havia perdido metade da vida. Certo dia, eles estavam no meio da travessia quando começou um temporal muito forte, que acabou afundando o pequeno barco. Os dois, é claro, caíram na água, e desta vez o barqueiro perguntou: moço, o senhor sabe nadar? Não, respondeu o rapaz desesperado. E o barqueiro disse: então o senhor vai perder a sua vida inteirinha agora. Moral da história: o aprendizado se estende até o momento da passagem da vida física para a vida espiritual. Emprego e trabalho. Existe uma diferença muito grande entre estar trabalhando e estar empregado. Desde a época das cavernas até os dias atuais, a sobrevivência só foi possível graças ao trabalho. O ser humano saiu das cavernas e de lá para cá nunca mais parou de conquistar novos horizontes. Muito trabalho foi necessário para a descoberta da roda. Com a navegação não foi diferente. Assim sucessivamente, o homem foi descobrindo novas formas de produzir e transportar sua produção. Até o sonho mais antigo foi alcançado: vencer a gravidade e voar, tornando-se mais leve que o ar. O desafio do homem hoje é a conquista do universo, e para isso será preciso muito trabalho. Na Revolução Industrial, o emprego foi muito importante, mas hoje, num mundo globalizado e com tecnologia sem fronteiras, ele está perdendo espaço. Moral: o mundo está vivendo apenas a era do fim do emprego e não o fim do trabalho. Você é aquilo que pensa ser. Nós e nós mesmos, os maiores responsáveis. Viver em harmonia com os outros, obter bons resultados financeiros, conquistar o sucesso profissional e formar uma família maravilhosa. O sucesso começa a partir da descoberta de que os problemas, em sua grande maioria, são criados pela própria pessoa, mas o consolo é saber que quem pode resolvê-los também é a pessoa que os criou. O espelho. Certa vez, um homem que morava em uma pequena cidade colocou um anúncio no jornal. A mensagem era a seguinte: amanhã venha ver pela última vez a pessoa que até hoje impediu o seu progresso. Ela será enterrada no cemitério da saudade. Não perca essa oportunidade. Venha ajudar a enterrá-la. Foi um alvoroço. Centenas de pessoas compareceram ao cemitério. Era tanta gente que foi necessário chamar o corpo de bombeiros para organizar a fila. O caixão estava lacrado e tinha apenas um visor coberto com uma toalhinha. Na fila, o burburinho era grande. Todos comentavam que havia um vilão que os estava impedindo de alcançar o sucesso e a felicidade. A fila começou a andar e o evento teve início. O curioso é que as pessoas chegavam falantes, mas quando erguiam a toalhinha e olhavam o vilão, silenciavam. Saíam quietinhos, de cabeça baixa e com um ar de envergonhados. É fácil adivinhar o que estava sob a toalhinha. Qualquer um deduz antes de a história chegar ao final. O homem que colocou o anúncio comprou um caixão e colocou um espelho no local do visor, cobrindo-o com uma toalhinha. As pessoas chegavam acusando o vilão, querendo vê-lo. Só que quando tiravam a toalhinha, viam aquele rosto conhecido refletido no espelho. Por isso elas se calavam, baixavam a cabeça e saíam envergonhadas. Na saída do velório,
Algumas mocinhas entregavam folhetos que diziam o seguinte: se você quiser encontrar o seu pior inimigo ou seu melhor amigo, é só olhar no espelho todos os dias. Você é aquilo que pensa ser. Tudo na vida depende de como você enxerga a própria vida diante das dificuldades. A árvore não definha quando caem as folhas. Ao contrário, é nesse período que ela se prepara e se fortalece para florescer na próxima primavera. Do mesmo modo, ainda que o homem pareça ter fracassado ou estar em dificuldade, a sua alma está progredindo. Não devemos julgar o nosso destino somente pela aparência externa, nem pensar que somos infelizes. A vida progride passo a passo e manifesta a força e a beleza infinitas do seu interior. O castelo construído na areia desmorona facilmente, mas o castelo construído sobre uma base solidificada, através de inúmeras dificuldades e obstáculos, jamais desmoronará, mesmo que seja atingido por um terremoto ou vendaval. Plantas sem raízes não têm consistência e apodrecem facilmente. É muito importante que se leve em consideração esta verdade. Crítico, uma das práticas mais destrutivas dentro de um lar ou de uma empresa é a de ser desnecessariamente crítico. Isso acontece quando nos colocamos na posição de juízes dos nossos familiares e colegas de trabalho. A consequência natural são os comentários, muitas vezes injustos e cruéis, feitos pela frente ou pelas costas. Muito frequentemente nós somos como a pessoa que escreveu este poema anônimo. Falta nos outros eu posso ver, mas graças a Deus não há nenhuma no meu ser. Eu gosto da história de um homem que tinha o vício de criticar. Uma tarde, enquanto esperava o ônibus, ele ficou defronte de uma loja de animais empalhados. No centro da vitrine havia uma coruja grande que atraía a atenção de todos os que passavam por ali. O crítico começou a criticar o trabalho do empalhador. Se eu não conseguisse fazer algo melhor do que essa coruja, procuraria outro emprego. Veja só como a cabeça não está proporcional ao corpo. A pose do corpo não é natural e o pé está apontando na direção errada. Quando ele acabou de dizer isso, a coruja virou a cabeça na sua direção e piscou para ele. Os que estavam ali começaram a rir, enquanto o crítico saía correndo. Devemos sempre nos perguntar: por que nós condenamos os outros? Por que julgamos? Qual é o motivo para o nosso tão acirrado espírito crítico? Acredite que muitas vezes é um escape para os nossos próprios sentimentos de incapacidade. Sejamos pacientes com a falta dos outros, para que eles também sejam pacientes com as nossas. Vivendo assim, não seremos envergonhados por uma coruja que pisca. Reflexão e ação. A língua. Há mais de 2000 anos, um rico mercador grego tinha um escravo chamado Esopo. Um escravo corcunda, feio, mas de sabedoria única no mundo. Certa vez, para provar as qualidades de seu escravo, o mercador ordenou: toma, Esopo, aqui está esta sacola de moedas. Corre ao mercado, compra lá o que houver de melhor para um banquete, a melhor comida do mundo. Pouco tempo depois, Esopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato coberto por fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou surpreso. Ah, língua! Nada como a boa língua que os pastores gregos sabem tão bem preparar. Mas por que escolheste exatamente a língua como a melhor comida do mundo? O escravo de olhos baixos explicou sua escolha. O que há de melhor do que a língua, Senhor? A língua é que nos une a todos quando falamos. Sem a língua não podemos nos entender. A língua é a chave das ciências, o órgão da verdade e da razão. Graças à língua é que se constroem as cidades. Graças a línguas podemos dizer o nosso amor.
A língua é o órgão do carinho, da ternura, do amor, da compreensão. É a língua que torna eternos os versos dos grandes poetas, as ideias dos grandes escritores. Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se reza, se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma. Com a língua dizemos mãe, querida e Deus. Com a língua dizemos sim. Com a língua dizemos eu te amo. O que pode haver de melhor do que a língua, Senhor? O mercador levantou-se entusiasmado. Muito bem, Esopo. Realmente tu me trouxeste o que há de melhor. Toma agora esta outra sacola de moeda. Vai de novo ao mercado e traz o que houver de pior, pois quero ver a tua sabedoria. Mais uma vez, depois de algum tempo, o escravo Esopo voltou do mercado trazendo um prato coberto por um pano. O mercador recebeu-o com um sorriso. Já sei o que há de melhor. Vejamos agora o que há de pior. O mercador descobriu o prato e ficou indignado. O que? Língua? Língua outra vez? Língua? Não disseste que a língua era o que havia de melhor? Queres ser açoitado? Esopo encarou o mercador e respondeu: a língua, Senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. É a língua que usam os maus políticos quando querem nos enganar com suas falsas promessas. É a língua que usam os vigaristas quando querem trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, dos desentendimentos, das guerras, da exploração. É a língua que mente, que esconde, que engana, que explora, que blasfema, que insulta, que se acovarda, que mendiga, que xinga, que bajula, que destrói, que calunia, que vende, que seduz, que corrompe. Com a língua dizemos morre canalha e demônio. Com a língua dizemos não. Com a língua dizemos eu te odeio. Aí está, Senhor, porque a língua é a pior e a melhor de todas as coisas. Cuidado com a língua, o bode expiatório. Conta uma lenda antiga que, na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. O verdadeiro autor era uma pessoa influente do reino, e por isso, desde o primeiro momento, procurou-se um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo seria feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo daquela história. O juiz, que também fazia parte da armação, simulou um julgamento justo, propondo ao acusado que provasse sua inocência. Disse o juiz: sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte em suas próprias mãos. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis e este será o verdadeiro veredicto. O Senhor decidirá o seu destino. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia saída, não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou por alguns segundos e, pressentindo a vibração, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e o engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora, como vamos saber qual seu veredicto? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário. Imediatamente o homem foi libertado.
Por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar até o último momento. Saiba que para qualquer problema há sempre uma saída. Não desista, não entregue os pontos, não se deixe derrotar. Persista, vá em frente apesar de tudo e de todos. Creia que pode conseguir. Para qualquer problema há sempre uma saída. Autocontrole, o garoto, o martelo e os pregos. Havia um garotinho que tinha um mau gênio. Seu pai então deu-lhe um saco cheio de pregos e disse: a cada vez que perder a paciência, bata um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na cerca, mas gradativamente esse número foi crescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente chegou o dia em que o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Correu ele então a contar ao pai. Este lhe sugeriu que retirasse um prego da cerca a cada dia em que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando até que, finalmente, o garoto pôde contar a seu pai que não havia mais pregos a serem retirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca. Você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. Ela nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida, mas não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma ferida física. Tenha sempre isso em mente antes de se irar contra alguém. O mais motivado de todos, o Filho de Deus, o primogênito Jesus Cristo. Vamos analisar sua passagem por este mundo pelo seu lado humano e motivacional. Seus exemplos continuam atuais e sempre poderemos adaptá-los às situações da nossa própria vida. Ninguém na história da humanidade deve ter sentido tanto entusiasmo pela sua missão que era de dar a sua própria vida, mas também ninguém deve ter experimentado maior desânimo do que ele, pois as pessoas não entendiam ou não queriam aceitar a boa nova. A resistência às mudanças eram enormes. Imagine Cristo só no Monte das Oliveiras orando: Pai, dai-me forças para continuar. Todos temos momentos de auge e de desmotivação em nossas vidas. Como ele, devemos persistir e lembrar o quanto temos de agradecer e quão pouco temos a pedir. Certa vez, escutei a palestra de um padre em que ele dizia: nos momentos de desânimo, levanta a cabeça e anda, pois tudo na vida tem solução, basta acreditar. Ele preparou-se para cumprir sua missão. Cristo esperou 30 anos para agir, e em 3 anos viver e divulgar o Evangelho. Soube esperar o momento certo, evitou ansiedades e entendeu que para tudo na vida existe a hora adequada. Por vezes o presente não é como gostaríamos que fosse, mas temos de aceitá-lo, aceitar as coisas como elas são no seu dia de hoje. Seu futuro pode ser diferente, se modificar suas ações no presente, mas o dia de hoje é como deve ser. Não se volte contra o momento presente, encontre oportunidades para transformar o seu futuro. Ele trabalhava em equipes e delegava poder. Cristo não registrou nenhum dos seus apóstolos e nem pagava em dólares, mas cativava-os com seu jeito de ser e usava a mais simples e poderosa técnica de motivação. Valorizava e fazia com que todos se sentissem úteis. Faça de Cristo e de sua história o seu exemplo de vida. Palavras mágicas. Em todos os momentos de sua vida, guie-se sempre pela palavra de Deus. Seja Ele o seu espelho. Pense sempre que faria Jesus nesta situação. Certamente assim você encontrará suas respostas. Qual o seu propósito de vida? Você acredita que existe uma razão para a sua vida? Um motivo qualquer para estar aqui? Descubra os seus dons singulares.
O que você consegue fazer melhor do que os outros? Procure sempre ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Evite julgar os outros. Antes de querer mudar os outros, mude-se a si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Evite culpar os outros por sua situação. Invista naquilo que o realiza, porque não podemos mudar de profissão, de emprego, cidade ou estilo de vida na hora que queremos. Vejo pessoas que não estudam porque se julgam velhas demais, não mudam porque têm receio do que os outros vão dizer. Não se prive das coisas por medo da idade, do insucesso ou das críticas. Só tenha medo de não ser feliz. Esse é o pior preço a pagar. Não existe tempo para mudanças. Toda hora é hora de mudar. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode tirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher, mas é preciso saber viver. Durante a nossa trajetória, teremos dias de glória e de tristezas. Observaremos tragédias e pequenos ou grandes milagres, mas de uma coisa não podemos fugir. Teremos de viver e experimentar. Com ou sem crise, a vida é para ser vivida. Não adianta escondermos a cabeça no buraco. Não adianta querermos nos isentar, nem fugir de nossas responsabilidades. Aliás, não tenhamos medo das responsabilidades. Tudo passa, superemos os obstáculos, façamos o nosso melhor. O entusiasmo e a motivação são bênçãos sagradas, uma força que está dentro de cada um de nós. Só temos de saber usá-la a nosso favor. Para finalizar, proponho um pequeno texto e sugiro que você recorra a ele em seus momentos de desânimo e baixo astral. Essa passagem o fará mais forte, principalmente nos tempos mais difíceis. Ela terá o poder de fazê-lo sorrir. E o sorriso, meu amigo, é sempre o começo de tudo. Há tempo para tudo. Tudo tem ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para aborrecer. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Mas lembre-se, tudo só depende de você. Obras consultadas para a realização desse trabalho. Motivação, Paulo Araújo, editora Eco. Compre esta ideia, Alfredo Rocha, editora Gente. Convite à Prosperidade 2, Masahiro Taniguchi, Seishonoye do Brasil. Muito obrigado a todos. A humanidade que divide os povos é a língua que usam os maus políticos quando querem nos enganar com suas falsas promessas. É a língua que usam os vigaristas quando querem trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, dos desentendimentos, das guerras, da exploração. É a língua que mente, que esconde, que engana, que explora, que blasfema, que insulta, que se acovarda, que mendiga, que xinga, que bajula, que destrói, que calunia, que vende, que seduz, que corrompe. Com a língua dizemos morre canalha e demônio. Com a língua dizemos não. Com a língua dizemos eu te odeio. Aí está, Senhor, porque a língua é a pior e a melhor de todas as coisas. Cuidado com a língua.
o bode expiatório. Conta uma lenda antiga que, na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. O verdadeiro autor era uma pessoa influente do reino, e por isso, desde o primeiro momento, procurou-se um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo seria feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo daquela história. O juiz, que também fazia parte da armação, simulou um julgamento justo, propondo ao acusado que provasse sua inocência. Disse o juiz: sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte em suas próprias mãos. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis e este será o verdadeiro veredicto. O Senhor decidirá o seu destino. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia saída, não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou por alguns segundos e, pressentindo a vibração, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e o engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora, como vamos saber qual seu veredicto? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário. Imediatamente o homem foi libertado. Por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar até o último momento. Saiba que para qualquer problema há sempre uma saída. Não desista, não entregue os pontos, não se deixe derrotar. Persista, vá em frente apesar de tudo e de todos. Creia que pode conseguir. Para qualquer problema há sempre uma saída. Autocontrole, o garoto, o martelo e os pregos. Havia um garotinho que tinha um mau gênio. Seu pai então deu-lhe um saco cheio de pregos e disse: a cada vez que perder a paciência, bata um prego na cerca dos fundos da casa. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na cerca, mas gradativamente esse número foi crescendo. O garotinho descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na cerca. Finalmente chegou o dia em que o garoto não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Correu ele então a contar ao pai. Este lhe sugeriu que retirasse um prego da cerca a cada dia em que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando até que, finalmente, o garoto pôde contar a seu pai que não havia mais pregos a serem retirados. O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca. Você fez bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. Ela nunca mais será a mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida, mas não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma ferida física. Tenha sempre isso em mente antes de se irar contra alguém. O mais motivado de todos, o Filho de Deus, o primogênito Jesus Cristo. Vamos analisar sua passagem por este mundo pelo seu lado humano e motivacional. Seus exemplos continuam atuais e sempre poderemos adaptá-los às situações da nossa própria vida. Ninguém na história da humanidade deve ter sentido tanto entusiasmo pela sua missão que era de dar a sua própria vida, mas também ninguém deve ter experimentado maior desânimo do que ele, pois as pessoas não entendiam ou não queriam aceitar a boa nova.
A resistência às mudanças eram enormes. Imagine Cristo só no Monte das Oliveiras orando: Pai, dai-me forças para continuar. Todos temos momentos de auge e de desmotivação em nossas vidas. Como ele, devemos persistir e lembrar o quanto temos de agradecer e quão pouco temos a pedir. Certa vez, escutei a palestra de um padre em que ele dizia: nos momentos de desânimo, levanta a cabeça e anda, pois tudo na vida tem solução, basta acreditar. Ele preparou-se para cumprir sua missão. Cristo esperou 30 anos para agir, e em 3 anos viver e divulgar o Evangelho. Soube esperar o momento certo, evitou ansiedades e entendeu que para tudo na vida existe a hora adequada. Por vezes o presente não é como gostaríamos que fosse, mas temos de aceitá-lo, aceitar as coisas como elas são no seu dia de hoje. Seu futuro pode ser diferente, se modificar suas ações no presente, mas o dia de hoje é como deve ser. Não se volte contra o momento presente, encontre oportunidades para transformar o seu futuro. Ele trabalhava em equipes e delegava poder. Cristo não registrou nenhum dos seus apóstolos e nem pagava em dólares, mas cativava-os com seu jeito de ser e usava a mais simples e poderosa técnica de motivação. Valorizava e fazia com que todos se sentissem úteis. Faça de Cristo e de sua história o seu exemplo de vida. Palavras mágicas. Em todos os momentos de sua vida, guie-se sempre pela palavra de Deus. Seja Ele o seu espelho. Pense sempre que faria Jesus nesta situação. Certamente assim você encontrará suas respostas. Qual o seu propósito de vida? Você acredita que existe uma razão para a sua vida? Um motivo qualquer para estar aqui? Descubra os seus dons singulares. O que você consegue fazer melhor do que os outros? Procure sempre ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Evite julgar os outros. Antes de querer mudar os outros, mude-se a si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Evite culpar os outros por sua situação. Invista naquilo que o realiza, porque não podemos mudar de profissão, de emprego, cidade ou estilo de vida na hora que queremos. Vejo pessoas que não estudam porque se julgam velhas demais, não mudam porque têm receio do que os outros vão dizer. Não se prive das coisas por medo da idade, do insucesso ou das críticas. Só tenha medo de não ser feliz. Esse é o pior preço a pagar. Não existe tempo para mudanças. Toda hora é hora de mudar. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode tirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher, mas é preciso saber viver. Durante a nossa trajetória, teremos dias de glória e de tristezas. Observaremos tragédias e pequenos ou grandes milagres, mas de uma coisa não podemos fugir: teremos de viver e experimentar. Com ou sem crise, a vida é para ser vivida. Não adianta escondermos a cabeça no buraco. Não adianta querermos nos isentar, nem fugir de nossas responsabilidades. Aliás, não tenhamos medo das responsabilidades. Tudo passa, superemos os obstáculos, façamos o nosso melhor. O entusiasmo e a motivação são bênçãos sagradas, uma força que está dentro de cada um de nós. Só temos de saber usá-la a nosso favor. Para finalizar, proponho um pequeno texto e sugiro que você recorra a ele em seus momentos de desânimo e baixo astral. Essa passagem o fará mais forte, principalmente nos tempos mais difíceis. Ela terá o poder de fazê-lo sorrir. E o sorriso, meu amigo, é sempre o começo de tudo. Há tempo para tudo. Tudo tem ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer e tempo para morrer.
tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo para ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo para apartar-se, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para aborrecer, tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Mas lembre-se, tudo só depende de você. Obras consultadas para a realização desse trabalho. Motivação, Paulo Araújo, editora Eco. Compre esta ideia, Alfredo Rocha, editora Gente. Convite à Prosperidade 2, Masahiro Taniguchi, Seishonoye do Brasil. Muito obrigado a todos. Preciso saber viver. Durante a nossa trajetória, teremos dias de glória e de tristezas. Observaremos tragédias e pequenos ou grandes milagres, mas de uma coisa não podemos fugir: teremos de viver e experimentar. Com ou sem crise, a vida é para ser vivida. Não adianta escondermos a cabeça no buraco. Não adianta querermos nos isentar, nem fugir de nossas responsabilidades. Aliás, não tenhamos medo das responsabilidades. Tudo passa, superemos os obstáculos, façamos o nosso melhor. O entusiasmo e a motivação são bênçãos sagradas, uma força que está dentro de cada um de nós. Só temos de saber usá-la a nosso favor. Para finalizar, proponho um pequeno texto e sugiro que você recorra a ele em seus momentos de desânimo e baixo astral. Essa passagem o fará mais forte, principalmente nos tempos mais difíceis. Ela terá o poder de fazê-lo sorrir. E o sorriso, meu amigo, é sempre o começo de tudo. Há tempo para tudo. Tudo tem ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para aborrecer. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Mas lembre-se, tudo só depende de você. Obras consultadas para a realização desse trabalho. Motivação, Paulo Araújo, editora Eco. Compre esta ideia, Alfredo Rocha, editora Gente. Convite à Prosperidade 2, Masahiro Taniguchi, Seishonoye do Brasil. Muito obrigado a todos. Tempo para aborrecer, tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Mas lembre-se, tudo só depende de você. Obras consultadas para a realização desse trabalho. Motivação, Paulo Araújo, editora Eco. Compre esta ideia, Alfredo Rocha, editora Gente. Convite à Prosperidade 2, Masahiro Taniguchi, Seishonoye do Brasil. Muito obrigado a todos. Convite à Prosperidade 2, Masahiro Taniguchi, Seishonoye do Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
obrigado a todos.